Antes de você dormir hoje, existe uma palavra que pode mudar completamente a sua semana. Talvez seu coração esteja cansado. Talvez você esteja lutando em silêncio, mas esta oração não chegou por acaso. Feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo, porque enquanto você ora agora, o céu começa a se mover a seu favor. A noite caiu como um manto de veludo sobre os telhados cansados do mundo. As ruas foram ficando vazias, as vozes se calaram, e o céu abriu espaço para que as estrelas surgissem como pequenos lembretes de que ainda existe luz, mesmo quando tudo parece escuro. Dentro das casas, os corações humanos continuavam inquietos, carregando o peso invisível do dia. Preocupações, frustrações, batalhas silenciosas que ninguém viu. Lágrimas que não foram derramadas, medos que não foram ditos em voz alta. Este é o momento em que a alma se senta à beira do próprio silêncio. É quando o barulho do mundo se apaga e o som invisível da esperança começa a ser ouvido. A respiração se torna mais lenta, os pensamentos desaceleram e algo profundo desperta no interior do ser humano, como se uma porta antiga fosse aberta dentro do peito. Não é apenas o fim de um dia, é o início de um encontro. O medo, que durante o dia parecia gigante, começa a se dissolver como neblina diante do primeiro sopro da fé. A ansiedade, que corria como um rio descontrolado, encontra uma margem segura. Cada suspiro se transforma em oração, cada pensamento se torna um pedido silencioso que sobe ao céu. Não é uma oração perfeita, nem cheia de palavras bonitas, mas é verdadeira, nascida da necessidade de ser ouvido por algo maior que o próprio sofrimento. A semana que se aproxima ainda não tem forma. Ela é como um livro fechado, sem páginas visíveis, mas já carrega promessas guardadas como estrelas dentro de um cofre de luz. Há dias que ainda não foram vividos, desafios que ainda não foram enfrentados, alegrias que ainda não foram sentidas. E mesmo assim, a alma ousa confiar, porque aprendeu que Deus trabalha no invisível, escrevendo capítulos que os olhos humanos ainda não conseguem ler. A oração se torna então uma ponte entre o que fomos e o que seremos. Uma travessia silenciosa entre o cansaço e a renovação, entre a dor e a esperança, entre o ontem que feriu e o amanhã que promete cura. Dentro dessa ponte, as lágrimas deixam de ser apenas sinais de dor e se transformam em rios de confiança. Cada lágrima carrega uma semente de fé. Cada palavra dita em silêncio constrói um novo caminho dentro do coração. O cansaço encontra descanso nos braços do invisível. Não porque os problemas desapareceram, mas porque agora existe um lugar seguro para depositá-los. A alma descobre que não precisa carregar tudo sozinha. Existe uma presença que acolhe, que sustenta, que envolve como um abraço que não se vê, mas se sente. E assim, mesmo quando tudo parece quieto, Deus continua escrevendo novos capítulos no livro secreto da nossa história. Enquanto o mundo dorme, o céu trabalha. Enquanto os olhos se fecham, a esperança se mantém desperta. A noite deixa de ser apenas escuridão e passa a ser um altar silencioso onde a fé é acesa como uma chama dentro da tempestade. E nessa travessia espiritual, cada palavra pronunciada em fé se transforma em uma semente lançada no solo do futuro. Nada é desperdiçado quando nasce da oração. Cada pedido, cada suspiro, cada pensamento dirigido ao céu se torna um ato de construção invisível. A semana começa a ser moldada não pelos acontecimentos, mas pela confiança. Não pelo medo, mas pela esperança. Onde antes havia sombra, começa a nascer alegria. Onde antes havia ruínas, surge um caminho novo. A oração transforma preocupações em degraus, dificuldades em aprendizado, dor em força silenciosa. É como se a própria semana fosse desenhada pelas mãos de Deus a partir do que foi entregue na noite anterior. O que parecia pesado começa a ganhar leveza. O que parecia impossível começa a parecer alcançável. O coração aprende que não caminha sozinho. Existe uma presença que ilumina estradas ocultas e sustenta passos trêmulos. Mesmo quando o chão parece instável,
Existe uma mão invisível que não permite a queda definitiva. Cada amanhecer se torna um lembrete de que toda noite tem sua aurora, toda lágrima tem um sentido, toda espera tem um propósito. A fé se revela como uma luz que não se apaga com o vento. A esperança se transforma em um cântico que ecoa além do medo. O ser humano descobre que confiar não é fechar os olhos para a realidade, mas abrir os olhos para o cuidado divino que age nos bastidores da vida. Não se trata de ausência de problemas, mas de presença de Deus em meio a eles. A alma então descansa como quem acredita no amanhecer, mesmo sem ver o sol. Descansa porque entende que o tempo não é inimigo, mas instrumento. Descansa porque percebe que a história ainda está sendo escrita e nenhuma página foi perdida. Cada dor se transforma em testemunho, cada queda em aprendizado, cada noite em preparação para um dia melhor. E assim, uma verdade se torna tesouro dentro do peito. Quando você ora, o céu se move. Quando você confia, o invisível trabalha. Quando você espera, a eternidade sussurra que nada foi em vão. A vida deixa de ser apenas uma sequência de dias e se torna uma jornada espiritual, onde cada passo é acompanhado por uma promessa. Guarde esta mensagem como quem guarda uma chama acesa no meio da escuridão. Sua história ainda está sendo escrita em letras de amor, paz e redenção. A semana que começa não é apenas mais um ciclo de dias. É um campo onde sementes de fé foram plantadas na noite. E no tempo certo, elas florescerão em alegria, em respostas, em transformação interior. Porque quando a noite se torna oração, o amanhã se torna milagre. E nessa travessia espiritual, cada palavra pronunciada em fé se torna uma semente lançada no solo do futuro. Não é uma semente comum, mas uma que nasce do silêncio, regada por lágrimas e fortalecida pela confiança. Ela cai em terras que os olhos não veem, mas que o coração reconhece. Onde antes havia sombra, começa a germinar alegria. Onde antes existiam ruínas, surge um sinal de reconstrução. A oração não muda apenas os dias que virão. Ela transforma o sentido do caminho. A semana passa a ser moldada pelas mãos invisíveis da oração. Cada preocupação, antes um peso, se transforma em degrau. Cada desafio deixa de ser ameaça e passa a ser sinal de crescimento. O que parecia barreira agora se revela ponte. O que parecia castigo agora se revela lição. Assim, a alma aprende a caminhar sem fugir do vento, sem temer a tempestade, sabendo que existe uma direção mesmo quando não há mapas. O coração descobre que não caminha sozinho. Existe uma presença que ilumina estradas ocultas, que acende pequenas luzes no meio da neblina, que sustenta os passos trêmulos quando o medo tenta dominar. Essa presença não grita, não se impõe, não exige. Ela acompanha, ela espera, ela guia com delicadeza, como quem conduz alguém ferido por um caminho seguro. A dor, que parecia eterna, começa a perder seu domínio. A alma entende que toda dor tem prazo. Nenhuma noite é infinita. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Existe um relógio invisível que marca o tempo da cura, o tempo do recomeço, o tempo da resposta. A esperança nasce exatamente nesse intervalo entre o sofrimento e o milagre. A fé então se revela como uma chama que não se apaga com o vento. Quanto mais forte sopra a adversidade, mais a chama se fortalece. Ela não depende das circunstâncias, mas da confiança. E essa confiança se torna um abrigo dentro do peito, um lugar onde o medo não consegue entrar. A semana avança como um campo recém-plantado. Nada ainda floresceu por completo, mas tudo já foi semeado. Cada oração foi um gesto de entrega. Cada palavra de fé foi um ato de coragem. Cada silêncio foi uma declaração de confiança. A alma começa a perceber que não precisa ver o sol para acreditar no amanhecer. Basta saber que ele existe. Assim, o coração aprende a descansar mesmo em meio às incertezas. Descansa porque confia. Descansa porque entende que o invisível trabalha quando o visível se cala. Descansa porque reconhece que sua história não está perdida, apenas está sendo escrita em um ritmo que os olhos humanos não conseguem acompanhar.
E nesse descanso, nasce uma certeza suave. A fé não apaga a luta, mas transforma a forma de lutar. A esperança não remove as feridas, mas ensina a caminhar apesar delas. E a oração não muda apenas o destino, mas muda quem caminha em direção a ele. E assim, a alma descansa como quem confia no amanhecer mesmo sem ver o sol. Há uma serenidade que nasce quando se entende que nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser explicado agora. Existe um tempo secreto onde o invisível trabalha, onde as respostas estão sendo preparadas, onde as promessas estão ganhando forma. A fé se torna uma luz que não se apaga com o vento. Ela atravessa as noites longas, os dias difíceis, os instantes de dúvida. Ela não depende do que acontece fora, mas do que foi plantado dentro. A esperança se transforma em um cântico que ecoa além do medo, como uma melodia que insiste em tocar mesmo quando o mundo parece em silêncio. O ser humano aprende que confiar não é negar a realidade, mas enxergar além dela. É olhar para o caos e ainda assim acreditar na ordem. É olhar para a dor e ainda assim esperar pela cura. É caminhar sem garantias visíveis, sustentado apenas pela certeza de que existe um propósito escondido em cada passo. E então uma verdade se torna tesouro dentro do peito. Quando você ora, o céu se move, não com barulho, não com espetáculo, mas com transformação. Portas invisíveis se abrem, caminhos são redesenhados, situações começam a mudar por dentro antes de mudar por fora. Quando você confia, o invisível trabalha. Enquanto a mente descansa, a providência age. Enquanto o coração espera, a resposta se aproxima. Há mãos que constroem o que você não pode ver. Há forças que organizam o que você não pode controlar. Nada está parado. Tudo está sendo preparado. Quando você espera, a eternidade sussurra que sua história ainda está sendo escrita. Nenhuma página foi rasgada. Nenhum capítulo foi perdido. Até os dias mais escuros fazem parte do enredo. Até as dores mais profundas carregam uma mensagem escondida. O tempo se torna aliado, e não inimigo. A alma passa a compreender que cada fase tem sua função. O deserto ensina a confiar. A noite ensina a esperar. A dor ensina a orar. E a esperança ensina a viver. Assim, a jornada deixa de ser apenas sobrevivência e se transforma em transformação interior. E como um viajante que caminha sob o céu aberto, o coração segue adiante com passos mais leves. Não porque tudo ficou fácil, mas porque agora existe sentido. Não porque não há medo, mas porque a fé é maior que o medo. Não porque não há perguntas, mas porque há confiança mesmo sem respostas. Guarde esta verdade como quem guarda um tesouro escondido no peito. Sua história ainda está sendo escrita em letras de amor, paz e redenção. Cada oração é uma linha desse livro invisível. Cada noite de espera é uma preparação para o dia da colheita. Porque quando você ora, o céu se move. Quando você confia, o invisível trabalha. E quando você espera, a eternidade prova que nenhum passo foi em vão. Se esta oração falou com a sua alma, não deixe que essa chama se apague aqui. Inscreva-se no canal para receber todos os dias palavras que fortalecem sua fé e renovam sua esperança. Escreva nos comentários: eu confio, eu espero, eu creio. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus guarde sua noite, prepare sua semana e escreva uma nova história sobre a sua vida. Até o próximo encontro, onde a fé volta a nascer dentro do coração.